Então vamos lá, essa janela modal que eu já vou explicar aqui, né, se você não ouviu o módulo anterior, é para quando você clicar no botão editar, ele abrir a janela modal carregando os dados já daquele cliente, para que ele possa fazer a atualização dele. Nesse caso vai ser dos fornecedores. Então aqui nós temos a modal e ela se chama Abre Modal Clientes Update. Vamos trocar então essa referência para fornecedores update. E é claro que depois no script onde eu for apontar o que vai acontecer, eu tenho que mudar também a nomenclatura, né? E aí na modal, os mesmos campos que você colocou aqui para inserção, você tem que ter nela. Então a mesma coisa aqui, ó, em vez de se atualizar cliente, vai se atualizar fornecedor, beleza? Aqui nós vamos ter campos para o nome, nós vamos ter campos para o sobrenome. Aqui eu não vou estar alterando tudo, tá joia? Então vou deixar aqui o cliente U, mas se você quiser pode mudar também, FRM clientes, ó, para que não fique tanta referência a ser alterada. Deixa eu ver aqui em cima. Vamos mudar, que senão depois também isso acaba bagunçando. Então vou deixar aqui, em vez de FRM cliente, fornecedores. Ok. E aqui nós vamos ter o nome, que só está com nome. Aqui não tem nenhuma referência falando que é específico de clientes. E aqui sim, nesse modal, nós temos. Então, vamos alterar aqui novamente. Ó. Vamos colocar aqui FRM fornecedores. Por que que tem o U aqui? Porque eu não posso ter dois formas igual. O outro também chama FRM fornecedores. O U é para definir que é do update, né, para a atualização dele. Então, essa nomenclatura aqui é porque os campos são iguais e é claro que eu precisava de ter algo que diferenciasse ele. O nome do campo aqui, então, vou chamar de fornecedor. Fornecedor U. E aqui ID fornecedor U. Cuidado porque, como nós estamos reaproveitando, né, a nomenclatura é muito importante você ter atenção nisso aí. Qualquer erro aqui depois, é claro que não vai dar certo. Então, nome aqui os demais não precisa, porque os campos são iguais e não tem nenhuma referência falando que é do cliente. O botão abaixo que faz a atualização se chama BTN adicionar cliente. Vamos alterar para fornecedor. Ok, beleza. E aqui então ele vai fazer a atualização. Para onde estão sendo enviadas essas informações? Para os scripts. Então aqui embaixo nós temos um script que chama adicionar dado. E aí ele passa o ID do cliente. Esse adicionar dado é a função, se você olhar aqui, que é... Aliás, perdão, ainda não chegamos nela, né? Ela é uma função que é chamada através dessa tabela. Ele adiciona dado quando? Quando eu clico nesse botão. Aí ele chama essa tela e adiciona os dados nos campos. É isso que essa função faz. Como eu não alterei nada ainda nessa tabela, antes de explicar as funções, vamos para ela. Então, tabela de fornecedores, ele faz aqui uma requisição, porque como eu vou estar jogando os campos nela, que é o nome, o sobrenome, o endereço para poder fazer edição, eu preciso de ter uma consulta do banco. Então, eu tenho um require que faz a requisição da minha classe de conexão, que eu não havia explicado para vocês antes, mas vamos abrir ela aqui, ó. Você vai ter que colocar as informações aqui, obviamente, do seu sistema, se ele tiver local, tá joia? Depois nós vamos hospedar e fazer uma modificação. E aqui eu tenho o public da minha conexão, que foi feito orientado a objetos. Tem várias formas de você fazer essas conexões, tá joia? Geralmente, mesmo que você não trabalhe orientado a objetos, em todo projeto é criada uma classe de conexão que é bem semelhante à orientação a objetos. Então, isso é um padrão dos desenvolvedores aí em PHP. Então, aqui eu chamo essa classe e faço uma consulta no banco. Só que nesse caso não vai ser na minha tabela de cliente, vai ser na minha tabela de fornecedores. Então, o campo é ID fornecedor e os demais são iguais, né? Porque eu não retirei, não acrescentei nenhum campo. Aonde? Na tabela fornecedores. Pronto. Beleza, então não vou alterar a consulta porque os campos são iguais. Eu só mudei o ID e o nome da tabela. Aí aqui ele traz para mim um resultado. Bacana. O HTML dela como que vai ficar? Nós vamos deixar aqui a mesma coisa. Vamos mudar o nome aqui de cliente para fornecedores e os campos que existem dentro dela. Que são nome, sobrenome, todos aqui iguais, né? As últimas duas TD são para os botões de editar e excluir. Esta é a primeira linha da tabela que você está vendo aqui em cima. Bacana. Tendo feito essa edição na primeira linha, se você tiver acrescentado o campo, acrescenta aí também, claro, nós temos a segunda linha. Antes da segunda linha, eu tenho uma verificação do PHP, que é um while, para que ele possa percorrer os dados que ele consultou e mostrar para mim em tela estas informações. Aqui nós criamos uma variável chamada mostrar, que carrega aquelas informações que ele trouxe, tá joia? E isso vem como um array. Então significa que o primeiro campo que eu tenho aqui é o campo 0, que é o ID fornecedor. O segundo campo é o nome, o terceiro é o sobrenome. Então é 0,
1, 2 e assim sucessivamente. Por isso eu tenho essa chamada aqui, ó, falando que nessa primeira TD, que é a primeira célula da linha de baixo, eu tenho o campo 1. O campo 1 é o nome. Na segunda, eu tenho o campo 2, que é o sobrenome, e assim por diante. E aqui, então, eu complemento a minha segunda linha. Na próxima aula, eu vou explicar sobre os botões.